Olá, muito boa tarde, você internauta, produtor rural que nos acompanha aqui ao vivo no site Notícias Agrícolas. Estamos de volta com os nossos boletins e o destaque neste momento é para o mercado do petróleo, né? A gente que tem acompanhado aí muito de perto as movimentações dessa importante commodity, né, que dita as movimentações de várias outras commodities, inclusive as agrícolas, né? E na última sexta-feira a gente teve um movimento bastante de relevância no mercado do petróleo, né, por conta das informações relacionadas à nova variante da Covid-19 da África do Sul, né? E a gente hoje tenta entender melhor um pouco esse cenário, porque o petróleo, inclusive, hoje sobe um pouco, né, revertendo as baixas expressivas que chegaram a ser de mais de 10% na sexta-feira. Então, para a gente entender todo esse cenário, também traçar perspectivas, né, focando nas outras commodities também, a gente conversa agora ao vivo com Flávio Walter Inácio Inocêncio, que é consultor da Helios Advisory. Bom, Flávio, muito boa tarde, obrigado pela sua presença aqui com a gente, falando ao vivo de Portugal. Obrigado. Obrigado você. Bom, e aqui na nossa conversa, Carla Mendes, editora-chefe aqui do Notícias Agrícolas, para a gente falar um pouco mais sobre o mercado do petróleo e principalmente a influência sobre as outras commodities, né, Carol? É isso, e é importante, né, Jonatas, que a gente traga um especialista para justamente reforçar esse papel que você acabou de dizer. O petróleo é uma das commodities mais negociadas no mundo e quando caiu aqueles 12% na sexta-feira, o Black Friday das commodities, todas as outras foram atrás, né? Sem muita racionalidade, vamos todo atrás do petróleo, porque se o petróleo está caindo tanto. Mas hoje já é um dia mais tranquilo, né? De menos euforia. E aí o professor vai nos explicar, então, como é que as coisas estão caminhando, né? Com certeza. Bom, professor, fala um pouco pra gente então sobre a sexta-feira que marcou os mercados, né? Principalmente o petróleo. E depois a gente vai tentar entender essa recuperação de hoje também. Sim, claro. Como vocês mencionaram, e creio que nós falamos antes de entrar, antes de mais, obrigado mais uma vez pelo convite, é um prazer colaborar com vocês. Essencialmente, está relacionado com esta nova variante do Covid. Isto vai afetar a procura agregada por petróleo, que praticamente estava já recuperada. Nós tivemos uma recuperação que eu próprio não antecipava do preço do petróleo, isto é, a demanda por petróleo, a procura agregada por petróleo já se aproxima dos níveis de 2019. Com as notícias desta nova variante, o mercado já antecipando potenciais restrições pelos países, pelos estados, restrições de circulação, portanto, o mercado, no fundo, já internalizou através da correção dos preços, que eu achei um pouco excessiva, e houve um bocadinho de pânico. Isso é que explica, em parte, esta queda dos 10% do preço do petróleo. Isto é, em sumário, aquilo que aconteceu foi, houve há um novo vírus, uma nova variante do vírus, que supostamente veio da África do Sul, ou foi descoberta primeiramente na África do Sul, e os países agora começaram a restringir novamente as viagens e espera-se novas medidas de confinamento. Isso vai ter um efeito na procura agregada. Eu creio que não vai ser como o ano passado, que dificilmente vamos ter preços negativos, por várias razões. Depois podemos falar disto mais adiante. Isto está relacionado com algo que eu creio que devemos falar, que é o preço do gás natural e como é que o preço do gás natural influencia o preço do petróleo. Perfeito, Flávio. Bom, hoje, né, apesar desse cenário que, como você disse, é de atenção ainda por conta dessa nova variante, a gente tem aí uma correção nos preços do petróleo. Como é que você tem visto essa correção de hoje e como a gente deve acompanhar o mercado aí ao longo dos próximos dias? Existe um fator que eu não mencionei, é um fator muito importante, que é o preço do petróleo tem vindo a aumentar de tal forma que a administração americana, Biden, decidiu utilizar pela primeira vez em muitos anos as reservas estratégicas do petróleo e vender parte destas reservas. Portanto, parte da correção do preço do petróleo não é explicado apenas pela variante. A variante foi, obviamente, o catalisador mais importante na sexta-feira, mas antes disso,
a administração Biden, em conjunto com países como o Japão, decidiram vender parte das reservas estratégicas. Eu não sei se os nossos ouvintes sabem, mas as reservas estratégicas foram constituídas em 1973, quando houve o primeiro choque petrolífero. Os países ocidentais decidiram ter reservas estratégicas, basicamente de alguns meses, para não se repetir aquilo que ocorreu em 1973, que foi, portanto, uma escassez muito grande de petróleo. Então, aquilo que aconteceu foi, a administração Biden, como não quer preços muito elevados de gasolina, obviamente um derivado de petróleo, o que fez foi vender parte das reservas estratégicas. Então, isso explica em parte também a queda do preço do petróleo. E quando a gente olha para esse movimento, Flávia, a gente tem uma condição onde alguns fatores acabaram se chocando ao mesmo tempo. Eu queria entender do senhor como é que essas novas notícias que começaram a aparecer na sexta-feira e hoje já não tem um peso tão agressivo, mas que tem ainda uma sombra forte, né? Como é que elas tornam todo esse quadro deste mercado ainda mais complexo e naturalmente mais fragilizado diante dessas preocupações, principalmente com a demanda que esses novos surtos de coronavírus poderiam causar em diversas partes do globo? Há também um fator muito importante. Esta semana temos a reunião ministerial da OPEP, a Organização dos Países Exportadores de Petróleo, que representam a maior parte das reservas provadas de petróleo e cerca de 40% da produção petrolífera. E a OPEP, como sabem, tem vindo a aumentar a sua produção em cerca de 400 mil barris por dia. Havendo estas novas restrições, a OPEP vai ter que rever em parte a sua estratégia. A questão é de saber até que ponto esses fatores todos, isto é, a venda pelos Estados Unidos e países como o Japão das reservas estratégicas de petróleo, que se estimam em 50 milhões de barris de petróleo, obviamente que isto vai ter um impacto muito grande. Isto é, podemos ter um excesso de oferta, se é que podemos falar em excesso de oferta, e com as restrições do Covid, nós podemos ter, portanto, uma demanda mais fraca. Mas há um fator muito importante que explica o aumento dos preços do petróleo e não está relacionado apenas com o petróleo, que é o receio que há de, na Europa, haver um inverno mais rigoroso e isso fazer disparar, portanto, os preços do gás natural. Então, se os preços do gás natural, que já estão muito altos nos últimos 3 a 4 meses, os preços do gás natural aumentaram cerca de 5 vezes nos últimos 6 meses, nós podemos ter um efeito que contribuiu para o aumento do preço do petróleo e da procura agregada por petróleo, que é o efeito de substituição países que estão a utilizar o petróleo para a produção elétrica. O petróleo, como sabem, não é utilizado em larga escala para a produção elétrica, na maior parte dos países do mundo, mas com os aumentos exponenciais do gás natural, derivados essencialmente da falta de ventos na Europa, porque, como sabemos, a Europa apostou nas energias renováveis, essencialmente energia solar e eólica, e não há muitos ventos. Então, um inverno mais rigoroso aqui no continente europeu pode fazer disparar o consumo de gás natural e levar por arrasto este consumo do petróleo. Então, eu creio que isto em parte explica. E em parte, algo que explica também este aumento do preço do petróleo foi que a procura por petróleo mantém-se grande. A questão é de saber se as medidas que os países vão adotar vão ser semelhantes àquelas que foram adotadas do inverno passado, onde houve uma vaga muito rigorosa do coronavírus, mas numa altura onde não havia uma vacinação em massa. Neste momento temos uma vacinação em massa, pelo menos nos países ocidentais, e muitos países estão já a fazer o reforço da vacina com uma terceira dose. Então, creio que isto é que explica esta recuperação. Obviamente que tudo vai depender também desta reunião da OPEP que vai acontecer esta semana. Flávio, se você me permite, Joe,
Nas últimas semanas, né, nós vimos aquelas notícias se confirmando de que economias importantes, como a China, depois veio os Estados Unidos, confirmando, né, Flávio, as vendas de parte das suas reservas estratégicas para tentar segurar um pouco esse preço e, naturalmente, segurar ou, consequentemente, tentar segurar um pouco da inflação nos seus países. A China veio com essa primeira notícia, depois a gente viu outros Estados Unidos e a expectativa do mercado era, de fato, de que a gente teria outras economias importantes seguindo o mesmo caminho. Você acredita que isso pode vir, de fato, a se concretizar e isso pode provocar uma pressão mais duradoura nesse mercado, ou o atual cenário de oferta e demanda acaba contrapondo esse momento, Flávio? É uma excelente pergunta e revela que a Carla fez bem o trabalho de casa. Sim, eu creio que a venda das reservas estratégicas que terão impacto no preço do petróleo no curto prazo. A longo prazo, digo, prazo de 6 meses, estou um bocado mais pessimista. Creio que tudo vai depender daquilo que a OPEP, mais os países associados à OPEP, que inclui a Rússia, essencialmente é o principal país, vão decidir. Tudo vai depender disso, porque essencialmente os Estados Unidos podem vender estas reservas estratégicas, mas isto pode ter um efeito muito, muito negativo no médio prazo, porque não se constituem reservas estratégicas a todos os dias. Isto é, Sim. Vendendo estas reservas, os Estados Unidos terão alguma dificuldade em consolidar ou suprir estas reservas novamente. Portanto, tudo vai depender, da evolução do vírus e da forma como a procura vai ser afetada. O que tínhamos era um movimento de crescimento da procura, isto na linha da procura agregada, demanda agregada, e agora, com o coronavírus, este crescimento pode ser afetado. E se não for compensado com um corte na produção, nós podemos ter preços, como temos agora, à volta dos $70 o barril. Portanto, tudo vai depender da forma como as medidas de confinamento vão afetar a procura. E tudo começa por aí. A curto prazo, a venda destas reservas, isto vai afetar o preço e isto é inevitável. A médio prazo de 6 meses, parece-me que a tendência vai ser de subida, até porque os países ocidentais têm a população já vacinada em massa e não sei se irão para um extremo de proibir circulação. Obviamente que haverá uma proibição de voos da África Austral, que esta nova variante foi descoberta na África do Sul e muitos países, como o Reino Unido, estão a colocar já restrições a países africanos, mas a África não representa muito em termos de comércio internacional. Portanto, a questão é de saber se estas restrições vão ser colocadas, como houve nos Estados Unidos, onde houve até uma proibição de viagens para os Estados Unidos de países ocidentais, da Ásia, da América Latina. Certo. Flávio, queria que você falasse um pouco pra gente sobre essa próxima reunião da OPEP, né? Se a gente deve ter novidades aí com essa reunião que deve, de alguma forma, movimentar os preços, o que é esperado aí pelo mercado. E aproveito para colocar aí uma segunda pergunta, né? Você mencionou em relação a gente acompanhar a partir de agora como é que devem ser os posicionamentos dos países, né? Por enquanto há restrições de viagens e tal. Queria que você falasse um pouco sobre o cenário aí na Europa, né? Porque a gente acompanhou que aí no continente, principalmente, né, em outros momentos, com a Delta, por exemplo, a Europa foi aí um continente que foi bastante restritivo, né? Desde o início da pandemia. Queria que você falasse um pouco pra gente, para trazer o cenário aí dos países da Europa neste momento em relação à nova variante. Vou começar a responder pela Europa. Como sabemos, temos a União Europeia, que tipicamente os países respondem de forma conjunta, embora se houver uma situação como aconteceu em 2020 e de 20 os países vão decidir a tomar medidas unilaterais, independentemente do concerto europeu, e temos o Reino Unido, como sabemos, não faz parte da União Europeia. O Reino Unido, que é do comportamento tanto do Reino Unido como a União Europeia no seu conjunto, tem sido muito semelhante. Por exemplo, daquilo que aconteceu foi, com a descoberta desta nova variante, o Reino Unido decidiu limitar os voos da África Austral. Tudo vai depender da evolução do vírus e da resposta
do vírus relativamente, isto é, da resposta das populações vacinadas relativamente a esta nova variante. O Reino Unido, tradicionalmente, procurou, principalmente depois da vacinação, relaxar as medidas de confinamento e relaxar as medidas de segurança. Quando eu estive no Reino Unido há cerca de um mês e tal, portanto, as restrições são muito menos do que na Europa continental. Isto é, Itália, onde também estive recentemente, França, Alemanha, ou Portugal, ou Espanha, para dar um exemplo de países onde ainda é obrigatório o uso de máscaras em espaços fechados. Isto no Reino Unido foi eliminado logo no verão. Obviamente que aquilo que o Reino Unido pode fazer é exigir novas medidas e de colocar restrições nos voos intra-europeus ou com os seus parceiros comerciais mais importantes. O que eu acho que provavelmente vai acontecer, teremos muitas medidas, algumas medidas de confinamento, mas que não vão durar muito tempo. Esta seria a minha previsão. Tudo vai depender da forma como isto evoluir. Para o preço do petróleo, temos uma questão muito, muito relevante que eu referi, que é a forma como o preço do gás natural vai influenciar a demanda por petróleo. Nós podemos ter um cenário onde temos preços de petróleo relativamente baixos, à volta dos $70 o barril, e preços do gás natural muito altos. E estes preços é que vão fazer pressão para que o preço do petróleo suba. Por causa do efeito de substituição, é o que está a acontecer agora, porque o preço do gás natural é essencialmente um preço que está associado à produção elétrica. E os preços da eletricidade dispararam, curiosamente, à medida que o preço do petróleo aumentou, caiu na sexta-feira. Então temos esta relação. Quanto ao OPEP, a OPEP está a analisar atentamente. Há uma reunião, creio que na quarta-feira e quinta-feira, uma reunião que é técnica, e nessa reunião técnica vão analisar, portanto, o efeito que esta nova variante do vírus vai ter na procura e nos preços. O que mais provável vai de acontecer, a OPEP pode decidir, num caso extremo, não aumentar a sua produção, porque pode decidir que a procura está muito fraca, o que significa que a produção aumenta cerca de 400 mil barris dia. Isto foi acordado entre os países da OPEP e os países aliados. A OPEP pode decidir, não, este mês, dezembro e janeiro, como temos uma procura fraca, vamos manter a produção tal qual ela está. Isto significa que a tendência vai ser uma tendência para que os preços subam. Portanto, nós temos esse efeito. Tudo vai depender da reunião da quarta-feira e quinta-feira e, obviamente, depois a decisão ministerial que vai decidir se a OPEP corta ou não. O que vai acontecer é a OPEP pode decidir, vamos decidir pelo não aumento da produção, que está planeado desde o acordo quadro entre a OPEP e os países aliados em 400 mil barris dia. E isso pode ter um efeito muito, como eu vou dizer, de falcão aí no mercado. Isto é, pode haver uma tendência para a subida dos preços de petróleo. Portanto, neste momento, não sabemos bem em que tendências o mercado vai ter. Temos uma demanda que vai ser afetada com as restrições e temos que, por outro lado, a venda das reservas estratégicas dos Estados Unidos, que não vai ter um efeito no médio prazo. Se não houvesse esta nova variante do coronavírus, eu diria que a tendência para o preço do petróleo é subir, conforme eu disse, à volta dos $80 o barril, conforme estávamos. Com esta nova variante, mais a venda das reservas, a tendência é para termos preços à volta destes valores, que dificilmente vamos ter um colapso dos preços pelas razões que eu mencionei. Isto é, temos uma pressão muito grande para o gás natural, por força do mercado de eletricidade, principalmente na Europa e Ásia, onde o gás natural é energia de base, isto é, e isto tem um efeito bastante forte na demanda por petróleo. Portanto, os preços, eu não sei se vão baixar muito. Creio, estou do lado daqueles analistas que acreditam que o preço vai estar à volta dos 70. Pode baixar conjunturalmente, mas vai subir. Há também pressões para subida.
Agora, tudo vai depender das medidas que os Estados forem adotando. E Flávio, na última reunião da OPEP, inclusive, a gente chegou a comentar isso aqui na sexta-feira, né, Jonatas, que a OPEP foi deixando de lado alguns pedidos de aumento da oferta, porque caso tivesse feito, nós teríamos uma queda talvez mais acentuada na sexta-feira, né, no último dia 26. E na última reunião, quando a OPEP decidiu manter a sua produção, naturalmente não iria reduzi-la, mas não aumentou como alguns mercados esperavam, os preços, inclusive, subiram forte na data da reunião da OPEP, da decisão de manter a produção, né, Flávio? Correto, bem visto. Essencialmente, os americanos estavam a pressionar a Arábia Saudita. Como sabem, a Arábia Saudita é o país que é o líder da OPEP, de facto, porque é o país com a maior capacidade extra de produção. É o que chamamos o swing producer, ou produtor flutuante, que pode colocar entre cerca de 2 milhões de barris de petróleo a mais, mas mesmo a Arábia Saudita está produzindo no limite da sua produção. Portanto, eu não sei se tem tanta assim capacidade extra de produção, mas existe uma pressão muito forte da administração Biden para manter os preços da gasolina internos, o galão bastante baixo, e fizeram uma pressão muito grande para os sauditas. E os sauditas, olhando para o OPEP, aliás, há uma entrevista do ministro saudita dos petróleos, foi uma autêntica aula económica sobre mercados energéticos. Falou sobre o gás natural, falou sobre o petróleo, a interação com o preço da eletricidade. Eu recomendo até os nossos ouvintes, se puderem, ver parte dos resumos desta entrevista. E sim, dentro da análise interna da OPEP, eles decidiram não aumentar a produção, senão teríamos um colapso dos preços. Mas mesmo aumentando a produção, eles estão a produzir já quase no limite da sua produção. A Arábia Saudita, neste momento, que está com uma produção próxima dos 12 milhões de barris de petróleo por dia. Portanto, e isto não é possível manter durante um ano ou dois. Então, mesmo que eles quisessem, isto tinha que ser um esforço coordenado com os parceiros. Existe um dado muito importante, que é, a médio prazo, um eventual acordo com o Irão. A administração Biden está disposta a retomar o acordo nuclear com o Irão. O Irão pode ser reintegrado, que é membro fundador da OPEP, e pode expandir a sua produção até 4 milhões de barris de petróleo por dia. Mas isto é uma situação de médio prazo. Essencialmente, aquilo que os americanos queriam é que a OPEP aumentasse a sua produção por razões de políticas internas. Isto é, a administração Biden não quer ir a eleições em 2022 e perder parte do Senado e parte do Congresso para os republicanos. Então, quer preços de gasolina relativamente baratos, apesar de ter este plano gigantesco sobre a transição energética. A administração Biden adotou a ideia do New Green Deal, essencialmente, mas, por outro lado, há imperativos políticos que impedem que tenha preços elevados dentro dos Estados Unidos, porque isso, obviamente, vai afetar. Então, eles pressionaram a OPEP para aumentar a produção, mas a OPEP tem um aumento da produção coordenado, em cerca de 400 mil barris dia, porque antes da existência, da descoberta desta nova variante, a OPEP tinha nos seus modelos a ideia de que o preço do petróleo iria aumentar acima dos $80 o barril, porque já há uma recuperação da procura agregada, da demanda agregada. Com estas novas notícias de nova variante, obviamente que isto vai afetar. Portanto, só que eu não espero um colapso como houve em 2020, porque não espero um confinamento generalizado como houve em 2020. Portanto, eu acho isto pouco provável. Porque temos a maior parte dos países ocidentais vacinados, e eles são os motores da economia global. A Ásia também, em parte, está já vacinada e tem medidas de confinamento que não afetaram a sua capacidade de produção. Então, eu não espero um colapso de preços como houve em 2020. Portanto, dificilmente nós vamos ter preços de petróleo muito, muito baixos.
Agora, isto é como tudo, não sabemos aquilo que o futuro nos traz, mas eu mantenho a minha previsão de que não vamos ter preços muito baixos. Perfeito, Flávio. Bom, vamos acompanhando muito de perto todo esse cenário, viu? E sempre que tiver novidades aí, queremos contar com a sua participação aqui com a gente do Notícias Agrícolas, viu? Muito obrigado e um grande abraço para vocês, para a Carla, para si também. E conte comigo para aquilo que eu puder ajudar. Flávio, muito obrigada. É sempre um prazer ter você conosco. Para quem não sabe, o Flávio também é professor na Universidade de Lisboa, por isso que é tão didática sempre a entrevista dele, né, Jonathan? Com certeza. Sempre análises muito completas e de forma muito explicativa, nos traz um cenário muito completo. E é importante a gente trazer um cenário tão completo num momento tão complexo. Verdade, com certeza. Flávio, muito obrigada. É um prazer ter você sempre conosco aqui no Notícias Agrícolas. Tá, o prazer é todo meu. Obrigado. Obrigada. Bom, e como a Carla falou, né, é um cenário bastante complexo, né, e a gente aqui do Notícias Agrícolas acompanhou desde a sexta-feira toda essa movimentação do petróleo, né, petróleo que caiu mais de 10%, né, acabou fechando até com queda de mais de 10%, acabou chegando a cair 12%, até mais. E a gente acompanhou muito de perto isso, o reflexo para as commodities agrícolas, né, como um todo, né? E no final do dia também a gente trouxe o cenário, né, de informações que a gente já tinha mais claras em relação à nova variante do coronavírus, que foi detectada na África do Sul, né, e que assustou os mercados como um todo na sexta-feira, né? E hoje, então, a gente traz aí essas informações do Flávio Walter Inácio Inocêncio em relação a um cenário de mercado mais claro sobre essa nova variante. Ele deu as suas perspectivas aí sobre esse mercado. Ele não acredita que a gente pode ter um colapso de preços do petróleo como a gente teve no último ano, né? Ele vê essa questão da nova variante como, né, na parte das restrições mais amenas, né? Ele não acredita que a gente deve ter restrições tão severas como a gente teve, principalmente porque ele aponta que a população ocidental já está mais vacinada, né? A vacinação tem avançado bem, inclusive com a terceira dose em muitos países. Então ele acredita nesse cenário mais aí ameno, mas a gente, como ele mencionou, né, a gente deve acompanhar toda essa movimentação, porque ninguém esperava, por exemplo, na sexta-feira, essa informação dessa nova variante, né? Quando você cita o colapso de 2020, a gente viu o mercado ficar negativo, né, Jonatas? E isso o mercado também não esperava. Exatamente. Naturalmente que o mercado não estava preparado para receber as notícias da pandemia, tudo assustava numa proporção muito maior, o que fez o mercado do petróleo chegar a níveis negativos, né? E a gente nem sabia lidar com aquilo naquele momento, mas a gente chama atenção porque muitas pessoas nos questionam por que tratar tanto do petróleo. O açúcar foi na carona, e é uma relação muito próxima. Os mercados de biocombustíveis que estão em ascensão nos Estados Unidos foram duramente pressionados. Então, o etanol de milho nos Estados Unidos está num excelente momento. 1/3 da produção de milho nos Estados Unidos é destinado à produção de etanol. É o etanol mais consumido por lá. Tem o óleo de soja e todo o programa de biodiesel também em ascensão nos Estados Unidos. O mercado de óleos vegetais precisa de óleos, tá? Com oferta escassa em todos os óleos. Mas quando a gente tem uma questão dessa de mercado, não há fundamento que resista e a especulação ganha. E a gente viu. Então, monitorar é talvez a melhor solução. Né? Com certeza, a gente vai estar fazendo muito de perto tudo isso por aqui. Como você falou, na sexta-feira foi o quê? Foi a Black Friday das commodities. Commodities para todos. Verdade. Não foi? Verdade, verdade. E hoje, então, a gente tem um cenário mais ameno aí de correção e a gente, então, segue acompanhando aí. Daqui a pouquinho tem fechamento de todos os mercados aqui no Notícias Agrícolas para você ser o produtor rural mais bem informado. Carol, muito obrigado pela sua participação aqui, para a gente trazer esses esclarecimentos para o produtor rural e para a sociedade como um todo que acompanha a gente por aqui, viu? E a gente tem feito muito isso, né, Jonas? A gente tem tentado trazer mais jornalistas para a bancada, dividir a bancada, como a gente costuma dizer por aqui, né? Pra gente trazer essas perspectivas diferentes, né? Embora sejamos um time muito alinhado, temos essas perspectivas particulares dos mercados que a gente mais acompanha, quando a gente divide a bancada para levar mais conhecimento para nossa audiência, né, Jonas? Com certeza, com certeza. E para você que tá por aí. É isso. É isso. Bom, agora você que nos acompanhou aqui, né, na finalização dos nossos boletins, para continuar seguindo a gente, você vai encontrar as nossas redes sociais. É só procurar a gente por lá para se manter informado sobre todas as informações do agronegócio brasileiro, do mundo e também sobre a economia. Fica com a gente, acompanha as nossas redes sociais. Daqui a pouquinho tem fechamento do mercado da soja para você ser o produtor rural mais bem informado do Brasil.
Se inscreva em nossas mídias sociais, no Facebook Notícias Agrícolas, no Instagram @Notícias Agrícolas e no nosso Twitter @Notiagre. E para não perder nenhum vídeo, não se esqueça de nos acompanhar no YouTube e na Twitch, Notícias Agrícolas Oficial.